No vídeo Aprenda Rápido de hoje, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber antes de comprar uma ação. Vai saber analisar uma ação para saber se ela é boa ou ruim, e isso vai te trazer muito dinheiro, com certeza. Então, se você quer aprender isso, fica nesse vídeo até o final. Seja muito bem-vindo ao Aprenda Rápido. O meu nome é Henrique e eu estou aqui para te ajudar a começar a investir, ou se você já investe, a investir um pouco melhor. Na última semana eu coloquei no meu Instagram aquela caixinha de perguntas, perguntando o que vocês queriam ver aqui no canal. E muita gente colocou que queria saber como comprar a ação certa, como saber se a ação está cara, se está barata, como que eu analiso as ações. E a gente colocou também como que eu analiso as ações da carteira do canal. Então eu decidi trazer esse vídeo aqui, onde eu vou te ensinar como que eu analiso as ações, como que eu vejo se uma ação deve ou não entrar na nossa carteira através da estratégia que eu utilizo para a carteira do canal e para minha carteira pessoal. Então, se você quer ver mais vídeos como esse aqui, se você é um investidor, já se inscreve aqui no canal para você não perder mais vídeos como esse, beleza? Antes de mais nada, você tem que entender que existem alguns tipos de estratégias de investimento, como por exemplo, o day trade, que é uma estratégia onde você compra uma ação ou algum ativo e vende no mesmo dia. É uma estratégia que, salvo engano, menos de 1% das pessoas conseguem ter um ganho relativamente bom. Não é uma estratégia que eu indicaria para alguém, afinal de contas, se eu indicasse para 100 pessoas, possivelmente uma ganharia alguma coisa com estratégia. Então não é bem isso que a gente está procurando aqui. Existem outras estratégias, como por exemplo a buy and foda-se, como diria o Pitch, né? Pitch Money. Então assim, uma estratégia que visa você comprar bons ativos, né? Boas empresas ali, que vão durar por longos anos, simplesmente ficar com elas ali, sempre comprando cada vez mais participações dessa empresa, tá? Então você basicamente iria somente comprar e esquecer aquela empresa ali, tá? Sempre comprando, sem vender. Vender só em casos extremos, né? Existem alguns influencers que seguem uma estratégia pelo menos parecida com essa, como por exemplo o Hal Sena e por aí vai. A gente também tem o buy and hold, né? Que a tradução seria comprar e segurar. Que visa também um longuíssimo prazo, onde você compra boas empresas ali e leva por um prazo, mas também tem algumas pequenas ações ali visando um pouco de crescimento também, certo? Então existem vários tipos de estratégias e eu vou passar aqui para vocês a estratégia que eu utilizo para minha carteira pessoal, que eu utilizo também para a carteira do canal, beleza? Então vamos lá. Na estratégia que eu utilizo, a gente avalia duas questões, a questão qualitativa e a questão quantitativa. Na qualitativa, a gente vai visar bastante a questão de experiência do usuário, a sua experiência, a experiência de outras pessoas, como que as pessoas se sentem sendo atendidas por aquela empresa. Vamos supor, você é atendido lá no McDonald's. Toda vez que você vai no McDonald's, você é bem atendido? Você gosta do lanche, da velocidade que entrega o lanche, dos valores? Normalmente as lojas, elas ficam num local bom, elas são lojas limpas. Então assim, toda essa experiência que você tem, se é uma boa experiência, a tendência de que você volte naquela loja é muito grande. Então possivelmente essa loja vai lucrar bastante, né? Por outro lado, por exemplo, o Nubank, se é bem atendido pelo Nubank, o aplicativo dá muito erro, se dá muito erro, consegue resolver rápido. E isso é importante porque se é para você, possivelmente é para outras pessoas, você pode estar conversando também e vendo como é que é a impressão das outras pessoas sobre essa empresa para saber se a empresa realmente atende a demanda. E se atende, então, possivelmente essa empresa vai estar crescendo. Afinal de contas, se você é mal atendido na empresa, você não vai querer voltar lá. Se você não volta lá, é menos lucro para a empresa. Se é menos lucro, a empresa cresce menos, por aí vai. Então, você quer ser sócio de uma boa empresa. Então, toda essa parte é levada em consideração. A gente leva em consideração também a questão da governança da empresa. Se ela tem uma boa governança, possivelmente ela vai muito melhor. Por exemplo disso é a Via, que era uma péssima empresa, né? Que vinha só caindo, com vários esqueletos ali dentro do armário, trocou a sua gestão, melhorou bastante, melhorou as vendas online. A gestão da empresa é muito importante para a gente saber se a gente deve ou não estar investindo nela. Então, essa é a parte qualitativa. Na parte quantitativa, a gente vai ter alguns indicadores. Esses indicadores são números que representam ali algumas coisas da empresa, como por exemplo, lucro, margem líquida, dívida e por aí vai. A gente vai estar olhando esses indicadores para saber se a empresa é saudável ou não, comparando essas empresas com outras empresas do mesmo setor. Dito isso, a gente vai passar aqui agora para a parte da quantitativa na tela do computador. Você pode utilizar qualquer site que você queira aí à sua vontade. Eu indico aqui 3 sites que podem estar te auxiliando aí a olhar esses tipos de indicadores, que são eles: o Status Invest, que é o que eu vou utilizar aqui nesse vídeo. Também tem o Trademap, né? Trademap Web, que você pode estar utilizando também no computador. E também temos o Fundamentos, que é um outro site que também vai te mostrar esses indicadores. Eu vou estar utilizando o Status Invest simplesmente porque é o que eu utilizo para gerir a nossa carteira do canal. Então é um site que eu acho interessante e eu vou utilizar ele nesse vídeo. Então vamos aqui agora para a tela do meu computador. A gente vai ter 5 tipos de indicadores que eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhadinha aqui, ó, olha só. A gente tem indicadores de valuation, a gente tem indicadores de endividamento, a gente também tem indicadores de eficiência, indicadores de rentabilidade e indicador de
de crescimento. Então, a gente tem esses 5 setores aí, e como você pode ver, o próprio site entrega bem dividido, bem tranquilo de você conseguir entender e dividir ali certinho para você estar comparando entre outras empresas. Então, você também aqui na tela, esses aqui são os indicadores da B3, tá? A gente vai começar aqui pelo primeiro, que tem aqui também, que é os indicadores de valuation. A gente vai estar falando aqui sobre o PL e o P sobre o VP, tá? O PL nada mais é do que o preço sobre o lucro, tá? Dá uma ideia de quanto que o mercado está disposto a pagar por essa empresa. Então, vamos lá. Se você investe R$100, teoricamente, de acordo com esse PL aqui, demoraria 14 anos para a gente receber esse investimento de volta, caso a empresa pagasse o lucro totalmente para nós acionistas. Assim, poxa, Henrique, 14 anos para o lucro voltar? Como assim, cara? Olha só, pode parecer muito tempo aí para você, só que se você comparar com empresas do mesmo setor, você vai ver se esse tempo é realmente alto ou não para esse tipo de empresa. Então, por isso que é importante você estar sempre comparando empresas do mesmo setor. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma startup, com certeza esse número vai estar lá em cima, tipo 300, 400 anos para esse retorno voltar. Então, assim, o que acontece nesse momento? É porque a gente acredita que essa empresa vai crescer ao ponto de aumentar a sua margem líquida, ao ponto de diminuir sua dívida, talvez, ao ponto de entregar mais rendimentos, né? Aumentar o seu lucro, ter maior crescimento, e isso faz com que a empresa cresça muito mais. Então, você paga até um pouco caro, esperando esse crescimento, porque se houver, aí na verdade você não pagou caro, você pagou barato. Entendeu? Você compara isso com outras empresas do mesmo setor. Mas calma que a gente vai chegar nessa parte. Então, quanto menor o PL, melhor a empresa, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a Vivo. Vamos ver como é que tá o PL da Vivo. Tá aqui em 12, tá vendo? Então, teoricamente, o PL da Vivo é melhor. Ah, Henrique, então é melhor investir na Vivo do que na B3? Não, a gente não pode comparar empresas de setores diferentes. Deixa eu te dar um exemplo aqui, olha só. A gente tem aqui a Taesa, tá? A Taesa a gente tem um PL de 6,31. Quanto menor o PL, melhor. Lembra? Eu posso comparar a Taesa com a B3? Não. A B3 é uma empresa de investimento, né? A Taesa é uma empresa do setor elétrico, distribuição, transmissão de energia. Não podemos comparar. Só que a gente pode comparar a Taesa com outras empresas do setor elétrico. E é exatamente isso que a gente pode fazer, inclusive aqui no Status Invest. É só você vir aqui nessa ferramentinha aqui, comparar e comparar. Aqui eu já deixei aberto, olha só. A gente tem aqui a Energias do Brasil, a gente tem a Taesa, a gente tem a Engie. 3 empresas do setor elétrico. Ou seja, a gente pode estar comparando os indicadores porque elas são 3 empresas do mesmo setor, tá? Então a gente vai aqui no PL e olha só. A Energias do Brasil aqui com 5,76. Ela pega aqui a medalhinha de primeiro lugar. Ainda coloca aqui em primeiro lugar pra gente, olha só. No segundo lugar a gente tem a Taesa aqui com 6,31, tá vendo? Então se a gente tem um lucro embaixo, quanto maior o lucro, menor esse número. Então, quanto menor, melhor pra gente. Então, a gente vê aqui que, olhando só para o PL, aqui a Energias do Brasil tá melhor do que a Taesa, que tá melhor do que a Engie, e tá aqui com um PL de 21, que é um PL gigantesco aqui pro setor, né? Então a gente tem aqui que nesse indicador a Energias do Brasil ganha. Ah, então vamos investir na Energias do Brasil? Não. Igual eu falei, a gente tem que olhar os outros indicadores para saber qual empresa que seria melhor para a gente ter na nossa carteira. Então a gente vai olhar o qualitativo e também o quantitativo. A gente pode olhar aqui também, nessa comparação ainda, o P sobre VP, tá? O que é esse P sobre VP? É basicamente o seguinte, vamos supor que para você ter a Taesa ali, ela teve que comprar as torres, teve que comprar os fios e tudo mais, ela gastou um dinheiro para fazer aquilo ali, entendeu? E quando você investe na bolsa de valores, quanto que você está pagando sobre esse material? Ou seja, quanto que a empresa está valendo? Se a empresa gastou R$1 milhão para comprar todos esses fios, essas torres aí e tudo mais, e você está pagando o número 1, significa que você está pagando o valor exato. Que se você fosse comprar essa empresa hoje, montar essa empresa hoje, você pagaria R$1 milhão por essas coisas aí. Mas se tiver, por exemplo, o número 2 ali, significa que para comprar essa empresa, você estaria pagando o dobro por esse material que ela comprou. Então, para montar a mesma empresa, você pagaria o dobro. Então, você já está pagando um pouco caro. Se tiver 3, você está pagando 3 vezes e por aí vai. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. P sobre VP. A Energia do Brasil está 1,09, que é mais ou menos aí um valor justo, né? Agora, com essa baixa das ações aí, tem ações que você estaria pagando mais barato do que a empresa realmente vale, tá? Então, vamos olhar aqui a Taesa está em 1,93, quase 2 vezes. Então você pagaria o dobro do valor que ela gastou para montar a empresa hoje, se você estivesse comprando uma ação dela. No caso da Engie, você estaria pagando em 4 vezes esse valor. E é através desses indicadores que a gente vê se a empresa está cara ou barata. Não simplesmente olhando quanto que a ação vale. Se você pegar aqui, ó, olha só, a ação da Taesa vale R$13. E a da Energias do Brasil vale R$21. Só que a ação da Taesa está mais cara do que essa daqui. Apesar da ação uma ser 13 e a outra ser 21. A da 13 está mais cara, tá vendo? Você está pagando 2 vezes o valor aqui. Quase 2 vezes. Enquanto aqui você está pagando uma vez. Então assim, você identifica se uma ação está cara ou não. Lembrando que o mercado precifica de acordo com a empresa. Às vezes você está pagando caro porque eles acreditam que a Taesa vai crescer muito. Então o mercado já precifica isso. Então muitas vezes a empresa está cara, mas é porque o mercado enxerga esse crescimento. Ou ela está barata porque o mercado enxerga que ela está perdendo no mercado. E por aí vai. Bom, o próximo indicador que a gente vai estar olhando aqui é um indicador muito bom para saber se você vai ser um bom investidor, que é se você está inscrito aqui no canal. Se você está inscrito aqui no canal, tenho certeza que você vai melhorar cada
vez mais os seus investimentos. Se você ainda não está inscrito, olha só, já passou da hora de você clicar nesse botãozinho aí e ativar o sininho, hein? Então não deixe de se inscrever aí. Vamos passar aqui para os indicadores de eficiência, que é um indicador que eu acho bem interessante. Vamos lá. Aqui nos indicadores de eficiência a gente tem um negócio chamado margem líquida. Essa margem líquida aqui ela vai passar quanto que a empresa ela consegue gerar de lucro através do dinheiro que está entrando ali. A cada 100 reais que alguém gasta ali na B3, ela consegue tirar 44 reais de lucro. Então isso é bem interessante. Agora, se a gente for comparar isso aqui com uma outra empresa, tem que ser uma empresa do mesmo setor, igual eu falei. Vamos voltar aqui para a comparação das do setor elétrico? Vamos lá. A gente tem aqui a primeira aqui, que seria a Energia do Brasil. Cada 100 reais que entra, ela consegue tirar 11 reais de lucro, tá vendo? A gente tem a Taesa, a cada 100 reais que entra, ela consegue tirar 66 reais de lucro. Então é um lucro absurdo, 66%, cara. Enquanto a Engie aqui, ela consegue tirar 13 reais de lucro. Então, primeiro lugar para a Taesa, segundo lugar para a Engie e terceiro lugar aqui para a Energia do Brasil. Então, olha só aqui, ó, nessa parte de margem líquida, a gente vê que a Taesa, ela tá muito melhor, tá vendo? A margem bruta dela tá muito melhor também do que as outras. Talvez por isso ela esteja um pouco mais cara. Tá vendo como tudo se complementa? É muito importante você estar sempre olhando esses indicadores, porque eles são complementares, tá? Junto com a parte qualitativa também. Beleza? Aqui agora você já pegou aqui um indicador de eficiência. Muitas vezes, por exemplo, no setor de varejo, a gente vê uma eficiência muito baixinha. A margem ali bem pequenininha de 2%, 3%, entendeu? Por isso que nesse setor é um setor bem arriscado. E por isso também que a gente tem uma parte bem pequenininha da carteira nesse setor que é mais apertadinho. Se você olhar aqui, por exemplo, no setor da B3, a gente vê que ela tem uma margem líquida de 44%. Então, uma margem bem folgada, entendeu? É bem mais tranquila. A gente pode estar investindo nessa empresa aí de acordo com esse indicador. Mas lembrando, tem que olhar os outros também. Passando aqui agora para os indicadores de rentabilidade, a gente tem o ROI e o ROIC, tá? Isso aqui é o retorno sobre o patrimônio investido. E aqui a gente vai contar também com os empréstimos que a gente tomou. Vamos supor aqui que você tem a sua empresa para que você tenha só 50 mil reais. E para montar essa empresa você precisa de 100 mil. Então você vai lá e pega 50 mil reais de empréstimo. Então você tem 50 mil reais mais 50 mil reais de empréstimo. No ROIC, você vai pôr o lucro líquido sobre os 100 mil, que é o seu dinheiro mais o dinheiro necessário para montar a empresa inteira. Então você pode estar olhando os dois. No ROI, é bem interessante que esteja pelo menos acima dos 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. No caso aqui da B3, ela está aqui com 20%. Então, ela é uma empresa aqui que acaba tendo um bom ROI, um bom retorno sobre esse patrimônio aí que foi investido nessa empresa. Por outro lado, a gente tem aqui a Taesa com 30,61%. Então ela tem um retorno também muito grande, é um retorno bem interessante. Até porque esse setor elétrico é um setor perene, né? Mas se a gente colocar aqui uma outra ação, como por exemplo aqui a Via Varejo, que é do setor de varejo, que é um setor bem complicado ainda mais nesse momento, como ela tá dando prejuízo, olha só, o ROI tá negativo e o ROIC também tá negativo. A gente tem que levar em consideração muita coisa, galera. A gente tem que levar em consideração o momento, tem que levar em consideração o setor. Se eu pegar a Magazine Luiza e comparar aqui agora com a Via Varejo, você vai ver que as duas estão num momento muito ruim, mas que a Via Varejo tá um pouquinho pior. Então, talvez seja novidade, se outros indicadores sejam interessantes, entendeu? E por aí vai. O nosso quarto indicador aqui que a gente vai estar utilizando é um indicador de crescimento. A gente tem aqui, ó, é o CAGR. Nesse caso aqui do Status Invest, ele dá dois tipos de CAGRs diferentes. É o CAGR de receita e de lucro. Então, vamos olhar aqui a B3, que é um pouquinho mais sólida, é um pouquinho melhor da gente visualizar essas coisas. Vamos lá. O CAGR da B3, no momento que eu gravo nesse vídeo, de receita dos últimos 5 anos, é aqui, ó, 34%, enquanto de lucro, 25%. Ou seja, ela tem um crescimento ali de lucros nos últimos 5 anos, médio de 25%, o que é bem interessante. A gente espera que no próximo ano ela cresça mais ou menos esse mesmo valor aí, entre 30% e 38% talvez, ela vai ter esse crescimento de receita aí, a gente tem essa média, então a gente já espera isso aí, é bem interessante esse indicador de crescimento. Se a empresa está crescendo, significa que o seu capital também vai crescer. Lembrando que você pode estar usando aqui, ó, o comparador do próprio Status Invest. Vamos dar uma olhada aqui no CAGR aqui dessas 3 empresas que a gente está olhando, olha só. O CAGR de lucro, a gente tem que a Energia do Brasil está em primeiro lugar, com 26%, tá vendo? Em segundo lugar tá a Taesa e em terceiro o Engie. Só que o de receita, a gente tem o segundo lugar aqui da Energia do Brasil e em primeiro lugar da Taesa. Então assim, a gente vê que em alguns indicadores a Taesa ganha, em outros indicadores a Energia do Brasil ganha. A parte qualitativa pode ser uma boa para diferenciar essas duas empresas e você decidir qual das duas que entra para sua carteira. Para finalizar aqui, a gente pode estar olhando aqui a dívida líquida sobre o PL, né? A gente pode olhar aqui, ó, olha só, indicador de endividamento. A gente tem aqui, ó, que o endividamento da B3 é negativo, olha só. É um endividamento bem tranquilo, a empresa quase não tem dívida. É muito de boa. Normalmente as empresas utilizam dívidas para você estar multiplicando, alavancando a sua empresa para ela crescer mais. A gente pode olhar aqui que, por exemplo, a Taesa ela vai ter um alto endividamento, olha só, 86%. Né? Um alto endividamento porque as empresas de energia elas conseguem ter uma previsibilidade muito melhor. Elas conseguem ver ali com números mais concretos quanto que ela vai receber e tudo mais. Quanto por cento vai ser de aumento ali. Elas conseguem quitar essas dívidas com tranquilidade. Então elas acabam se endividando um pouco mais.
Se eu pegar outro exemplo aqui, como por exemplo a Sanepar, a gente tem um endividamento aqui em 39%. Então a gente vê aqui que endividamentos abaixo de 1 são mais interessantes, a empresa está mais controlada. Busque empresas que não estão tão endividadas assim e caso ela esteja, que ela acompanha uma pequena parte do seu patrimônio, uma pequena parte da sua carteira. Bom, esse vídeo aqui teve muita informação, foi um vídeo um pouco mais longo, um vídeo um pouco mais detalhado, então por isso pode ser que vocês tenham algumas dúvidas. Então, se você tiver qualquer dúvida, é só você deixar aqui nos comentários que eu vou estar te ajudando, beleza? Eu vou ajudar todo mundo que deixar comentário aí, eu vou responder tudo. Caso você não queira deixar aqui, queira deixar lá no meu Instagram, tá aqui aparecendo no cantinho aqui em cima, é só você lá me seguir, eu falo bastante coisa lá, passo bastante coisa. Antes mesmo de eu comprar as ações pra carteira do canal, eu aviso lá, põe umas enquetes lá pra vocês voltarem quais ações que vocês acham que eu devo comprar pra carteira, então assim, não deixe de seguir lá no Instagram, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, como eu falei, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. E agora o YouTube vai te indicar um vídeo que é esse aqui que tá aparecendo. Eu vou te indicar outro que é esse aqui que tá aparecendo. E bom, você pode clicar em qualquer um dos dois aí que eu tenho certeza que você vai gostar. De qualquer maneira, eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo do Aprenda Rápido.